o Genefil, não é? Olha, já começaste. Se tinha vantagens ou não. Ele não foi perentório nisso, mas achou, de algum modo, achou. Enfim, deverá achar que não faz mal nenhum a ninguém, não é? Que não faz mal nenhum a ninguém ser gravado. Por outro lado, já não sei se foi o Ericsson, se o Renato ainda estava, falou-se, ou o próprio Adriano falou que às vezes as pessoas podiam não estar, podiam não comparecer. E então eu disse, bom, desse ponto de vista, assim poderiam até, não estando, poderiam então ver depois, se assim quisessem, não é? Desse ponto de vista, não vejo razão nenhuma para não gravar. Por mim, eu não vou fazer nenhuma toalete a ser gravado. Ok. Não vou pôr gravata, como uma vez te disse, nem ser diferente por causa disso. Quando muito, não direi palavrões. Isso sem dúvida. Aliás, contigo aí desse lado, porque tu és muito pai nessas coisas. Fazes logo sentir, isso não se diz, filho. Assim não se fala. Tu não dizes. Só, só manifestas através do rosto, tu nem sequer entras na conversa. Não é disso. Não diz isso. Não fala assim, como se diz no Brasil. Não fala assim. Pronto. Não dizes nada. Por isso, enfim. Olha, por mim, podes gravar à vontade, se é que não estás a gravar. Podes gravar. Eu não tenho qualquer contra verdadeiramente isso. O único obstáculo é que alguém se possa opor. E então, nessa altura, eh, eh, terá de se perguntar e falar sobre o assunto com a pessoa. É. É, mas quanto àquilo que tu estavas a dizer, mas nós não gravamos, ao facto de esta obra sobre a essência da verdade realmente lançar uma distinção, como tu disseste, entre uma definição de verdade e está preocupado com aquilo que a verdade é, essa diferença, como tu também disseste, leva a que se compreenda imediatamente que a verdade foi definida de muitas maneiras e que dessas muitas maneiras não houve uma única que se entendesse ser realmente uma definição. É, de facto, definir a verdade é uma contradição, não é? É uma contradição. E, tendendo a fazê-lo, só temos uma. É, pelo menos, compreender em que é que ela consiste, em vez de defini-la. O que é? O que é que a constitui? E não é por dizer que é isto e aquilo que fica a saber isso. Quando muito define condições para que algo seja verdadeiro, mas não aquilo que é a verdade, que são coisas muito diferentes. O que é verdadeiro pode ser falso. Não é o caso aqui. O que ele está a querer saber e aquilo que para ele constitui o problema, não é? Por isso é que ele começa por dizer, e de uma forma que não deixa quaisquer dúvidas, não é? Falamos da essência da verdade. Em alemão está aqui a verdade, o discurso é sobre a verdade. É o que está em alemão. Falamos da essência da verdade. Em alemão está o discurso aqui é sobre
sobre a essência da verdade, tudo aquilo que for dito, não é? Portanto, falamos da essência da verdade. O alemão aqui não interessa. E eu só falarei nisso quando realmente as palavras forem quase intraduzíveis, ou então tiverem um significado em Heidegger muito particular e que convém compreender, senão nós não percebemos nada do que é que ele está a falar. No fundo, é disto que se trata. Não sei se isto te apresenta alguma dificuldade ou não, não é? Tu, de algum modo, já tinhas feito a introdução. Não havia, já estava feito. Aquilo que eu proponho, no fundo, não é muito diferente daquilo que tu tens feito, não é? Ler a obra, pouco a pouco, porventura, de um modo mais, se calhar, mais lento ainda que o Aristóteles, porque isto é um texto, enfim, já é um texto do século XX. É um texto que tem a história da filosofia toda às costas e, por isso, as referências a essa história da filosofia, olha, se não são feitas, está naquilo, no modo como ele fala. E isso, naturalmente, condiciona muito a compreensão daquilo sobre que ele está a falar. Não é? Mas ele é muito claro nisso. Ele começa logo, antes de chegarmos lá, não é? O primeiro capítulo diz muito bem isso. O conceito vulgar de verdade. Há imensos. Mas ele não vai lidar com o conceito vulgar de verdade e também não vai propriamente lidar, nem estar a falar sobre muitos conceitos de verdade. Essa história da filosofia está cheia disso. Nunca mais acaba. Desde Parménides até à atualidade. Sobretudo com os ingleses, meu Deus. Mas não é isso que lhe interessa. Mas ele irá falar sobre, nesta primeira secção, o capítulo, se quiser. Vai falar sobre precisamente a forma comum, vulgar, como nós nos referimos à verdade. Enfim. Eu agora tenho de me calar, não é? Senão, como o Erickson dizia com tanta graça outro dia, que eu era loquaz. E realmente sou loquaz. Isto é, do modo vulgar, falo mais. Falo demais e, sobretudo, como muito bem sabes, falo mesmo quando não devo. Esse é o grande problema, que tu não me dizes assim, mas tu sabes bem que é verdade, mas não é a minha intenção fazê-lo. Não, e serei imprudente, muitas vezes, até não só no modo como o faço, não só naquilo, no modo como o faço, mas hoje em dia, pelos vistos, no local em que o faço, que é mais grave, que é a questão do conversar. Eu nunca mais lá meto nada. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais lá irei. E pronto. Que é para evitar as confusões. Portanto, quem vir isto, uma vez que está a ser gravado, quem for ver isto, também já fica a saber disso. Se alguma coisa houver a querer saber, será através do grupo, não mais por imprudência minha, através de qualquer informação que eu postasse e conversar. Não o farei mais.
E se o fiz da última vez, foi olha, por burrice, foi por não me dar conta do que estava a fazer. Aliás, porque até estava convencido de que não tinha acesso ao e-conversar. Pronto, isso fui eu que estabeleci aqui os limites, não é? Uma privacidade de conversa que eu não sei como é que ativei, quer dizer, que ativei. E bom, é isto. Tu estás aí tudo com toda a paciência que é tua, à espera que isto arranque. Queres tu dar início a isto? O quê? Até ao Que texto, leia? não havendo, se tu vires que há alguma coisa que se possa dizer a este respeito, daquilo que eu referi, o que proponho é que vejamos com atenção o prefácio, porque o prefácio é uma espécie de roteiro para o resto da obra. Portanto, o Sim. prefácio, este aparentemente pequeno texto do início, é, é um texto muito importante, porque nos define em grande parte o caminho que a obra toda vai percorrer. E claro, nós vamos percorrer com ela, se quisermos, e se não tropeçarmos em algum sítio e partimos uma peça, que é fácil. Por Você isso quer que eu aqui, leia o prefácio? não leias tu, homem. Pois é, Lê o primeiro parágrafo, se não te importa. ok, tá bom. Falamos da essência da verdade. A pergunta pela essência da verdade não procura saber se a verdade é a verdade da experiência prática da vida ou a verdade de um cálculo econômico, a verdade de uma reflexão técnica ou de prudência política, nem, em particular, a verdade de uma investigação científica ou de uma criação artística, nem sequer a verdade de uma meditação pensante ou de uma fé religiosa. De tudo isto se afasta a pergunta pela essência, olhando para aquilo que caracteriza cada verdade, em geral, como verdade. E pronto. E tu há bocadinho já disseste como é que é, o que é que tu dizes. Oi. Se, vai ponto a ponto para. Continuar a ler? Não, não, não. Melhor é vermos isto aqui, não é? Ah, tá, entendi. Não é? Com algum cuidado. Tá. Eu tinha falado sobre justamente essa parte aqui, que ele fala que a pergunta da essência da verdade não procura saber sobre vários tipos de verdade, como ele está dizendo, né? Só que a pergunta pela essência, ela se afasta, de uma certa maneira, dessas perguntas e ela olha justamente para o que caracteriza cada verdade dessas aí como sendo verdade, né? Então, isso que eu achei interessante, né? Porque tem muitas formas de verdade, mas o que que faz dessa verdade ser uma verdade, né? Ser com Pois, que ela seja uma verdade? É isso que ele está buscando, a essência, né? A substância, a essência é. da verdade. Do ponto. Por exemplo, oi? Pode falar. Diz, completa tu que estás Por a dizer. exemplo, lá no que a gente já chegou a comentar sobre isso, tem o um sociólogo, um filósofo aí, né, alemão também, ele dizia que aquilo que as pessoas tomam como a verdade absoluta nada mais é do que a pressão do social sobre ela, né? Aí foi uma maneira de se definir a verdade, né? Lembra quando a gente chegou a dar um exemplo do aluno que chegou atrasado na sala de aula. Aí, mas antes dele chegar, a professora já tinha combinado com os alunos, né? Falou assim: olha, sempre tem alguém que chega atrasado, né?
Então, quando eles chegarem, a gente vai dizer que essa pasta vermelha, que está na minha mão aqui, que na verdade é verde, a gente vai dizer que é vermelha, né? Aí, para ver a reação dele. Aí, quando ele chegou, ela fez uns comentários sobre o assunto que a gente estava falando, aí ela começou, por exemplo, essa pasta que está aqui na minha mão, qual é a cor dela, né? Aí ela apontou para o aluno lá e falou, essa pasta, essa, que era verde, né? Falou, essa pasta é vermelha, né? Aí o menino ficou olhando assim, parecia até que ele olhou para trás como querendo dizer, acho que ele está brincando, né? Aí perguntou do outro, o outro disse que era vermelha, que a pasta, na verdade era verde, era vermelha. Aí pro outro era vermelho, todo mundo disse que a pasta era vermelha, e quando chegou na vez dele, ele falou, ele ficou assim, né, sem saber o que fazer, ele, ao invés de dizer que realmente ele estava vendo verde, ele foi na onda de todo mundo, né, ele foi na maioria, ele falou, é vermelha, né? Aí quando ele disse que era vermelha, todo mundo caiu na gargalhada, né? Ou seja, a pressão do social sobre ele fez com que ele dissesse que aquela pasta que na verdade era verde, era vermelha, né? Então isso é uma forma de verdade, segundo o Emile Durkheim, né? Que é o nome do Sim, sociólogo filósofo. sim. Isso é, né? Eu achei bem interessante também. Assim. E o que significa que a consequência é que é muito grande e é grave. É que o modo como nós consideramos a verdade é uma consequência, o que é muito estranho. Não é? Nós consideramos a verdade como uma consequência de condições que nada têm a ver com ela. Portanto, compreendemos a verdade como condicionada. Portanto, a verdade tem um valor absolutamente relativo e caímos no relativismo. E esse relativismo é muito tentador e toda a história da filosofia é, no fundo, uma história da fácil relatividade do conceito de verdade. Ele dá aqui alguns exemplos. Esses exemplos são fortíssimos, porque são centrais. Centrais. Experiência prática da vida, ou a verdade, económico. Qualquer comum. Depois, uma reflexão técnica, hoje em dia. É verdade, economicamente, isto é, tem um efeito benéfico, tem um efeito, pelo contrário, prejudica a todos. É verdade ou não é? Porque a verdade, geralmente para nós, está associada aqui àquilo que abriga algo de bom, de aceitável, que contribui para o bem-estar do ponto de vista económico, e o contrário é falso. Ou se não é falso, pelo menos não é verdadeiro. É um engano. E, portanto, o princípio económico de determinada verdade se conduz a um bem-estar, se conduz a vantagens. É verdadeiro, não é? Esse sistema económico, com certeza que é esse, não é? Se resulta no contrário, então é falso, ou então estamos enganados, ou não percebemos, ou não medimos bem as consequências e julgamos que era bom. Essa é certinha. É a verdade da experiência prática da vida. Bom, e depois diz outra, até o económico, a verdade como uma reflexão técnica. Esta é muito engraçada. Ah, sim senhor, técnico. Mas aquilo ali está provado. E nós gostamos muito disto. Está provado, é verdadeiro. Ou então diz, tu estás a dizer que isso é verdade? Então dá lá a prova de que isso é verdade. Muito importante. Nós queremos, exigimos do outro. Pois, tu dizes que é verdade, então mostra lá a prova de que isso é verdade. Ora, isso é que é bom.
Porque o que é que vai acontecer com facilidade? Subjetividade. O técnico, isso é técnico para ti. Mas isso não é nada técnico. Pronto. E já acabou. Já ninguém se entende. Político. Nem vamos falar porque todos sabemos disto. Particular é verdade para mim, é verdade para o outro. Vamos, acabou. Cada um tem a sua e ninguém se entende. Essa é o subjetivismo muito comum. E é o do senso comum. O senso comum vive aqui, no particular. E depois vem a investigação científica. Investigação científica, isso é outra coisa. É científica, não é? Se é científica, então é verdadeiro. Isso é outra que tal. É científico. Mas isto é científico. É científico. Tem todo o valor. Estamos cheios disso. Está cheio disto. Ou então é artístico. Aí, se é artístico, isso depende do artista. É verdade para o artista e é verdade para quem vê a obra e gosta. Pois, como gosta, pois, muito bem, para essa pessoa é verdadeiro. Bom, acabou. É um problema. O pior de todos é a fé religiosa. Aí é que o caso está arrumado. E o mundo é uma prova acabada disso. Nem exemplos, nem vale a pena dar. Basta ligar a televisão, não é? Às vezes até nem a televisão. Às vezes até nem a televisão. O que é que sucede aqui? É intolerância, não é? Tu ias dizer? Cada um tem a sua verdade, né? Tem É, a é. fé religiosa da Igreja Católica, evangélica, Eu, por aí fora. é, Por aí fora. Se é ortodoxo, se é cristão, se é muçulmano, se é hindu, se é budista, se é... budista, né? Ui. Nunca mais acaba. Isso é para falar das grandes. Para não falar daquelas que pertencem a grupos sociais, tal como esses que tu viste e que eu também li por tua causa, não é? Aquele texto engraçado não, até um texto bem interessante, daquele índio, não é? Não, índio. Sim, Do do auto, Yanomami. exatamente, do o- é autóctone, não é? Do autóctone, não vamos chamar nomes ao senhor, é índio já é, ele é índio, é índio, claro que é, e ainda bem, e ele não nega isso, ao menos é alguma coisa. Olha, eu não sou nada. Por isso, ele ao menos tem alguma definição. Legal. É, é isto. Portanto, tudo isto se afasta a pergunta pela essência. Olhando para aquilo que caracteriza cada verdade em geral, como vai ainda por cima em geral. Então, para a gente encontrar a essência da verdade, mesmo sabendo que existem várias essências, ou várias verdades, perdão, e várias essências também. E como é que a gente, por exemplo, encontra a essência da verdade naquele exemplo que eu disse lá das pessoas que estavam dizendo que a pasta era vermelha, mas ela era verde. Qual será que é a essência dessa verdade? O cara diz que a verdade que as pessoas chamam de verdade absoluta, tomam como verdade absoluta, nada mais é do que a pressão do social sobre elas. Então, a essência dessa verdade está justamente na pressão? Seria Homem, isso? Acho que sim, né? ele quer é saber em que é que consiste a essência. É isso que ele quer saber, É entendi. isso. Não é se ela é isto ou aquilo de acordo com aquilo que nós sabemos. Porque nós Ah, não sabemos. tá. Até agora ainda não Ele sabemos. parte do princípio e está convencido e acha que é importante saber o que é. Porque, na verdade, nós falamos sobre a verdade
ou falamos sobre verdade, mas não sabemos qual é a essência da verdade. O que é o mesmo que dizer, não sabemos em que é que consiste a verdade. Falamos muito, mas não sabemos aquilo que ela é. O que nós podemos pensar em Heidegger é imediatamente. Em Heidegger com certeza que é o ser. Pois claro que está ligado. Para ele é indissociável. Agora, daí a dizer-se que a verdade é o ser, ou que o ser é a verdade, ora, isso são jogos. São jogos. Se me perguntarem se ele está a fazer uma pergunta sobre a essência da verdade, se calhar eu até, eu quero saber qual é o ser da verdade. Ora, bolas, pois é certo, tudo isso, mas aí entramos num sem fim, não é? Não vamos por aí. Eu quero primeiro perceber de que é que estamos a falar. Repara bem que aqui, o que é que ele fez até aqui nesta? Ele anunciou o tema, definiu o tema. O que ele fez neste primeiro parágrafo é definir o tema. Falamos da essência da verdade. É isso que ele diz. E a explicação que ele dá para isso não é muito difícil. A frase é muito simples. Está a dizer, este é o objeto da investigação. Isto era isto. Mas ele diz falar. Diz falar. É uma discussão assim comum, mas de um falar no sentido heideggeriano. Isto é, lá vem a tal história. É um falar que não é uma discussão comum. Não vamos discutir de uma forma comum sobre a verdade. Para ti é a mim, é isto, para ti é aquilo outro. Não, não, não. Aqui o que se está a dizer, falar significa, é uma pergunta, do ponto de vista heideggeriano, é uma pergunta filosófica fundamental. É isso que, no contexto heideggeriano, isto significa. Falar da essência da verdade é imediatamente colocar a questão na filosofia, porque vulgarmente não se fala da essência. Fala-se da essência quando vamos comprar um rebuçado e tem lá a essência. Gosto a morango. Pois, mas não é disso. A questão aqui é filosófica. A pergunta é filosófica. O que significa falar sobre a verdade é perguntar sobre o que é a verdade. É isto que ele está a perguntar. Como o Pôncio Pilatos faz. Não é? Exatamente a mesma coisa. O que é a verdade? Quid est veritas? É o que ele pergunta ali. Cheio de dúvidas, sem saber o quê. Ele, coitado, fica ali numa. O que é isso da verdade? É o que a expressão, a pergunta em latim significa literalmente isso. O quid est veritas em latim significa o que é isso da verdade? É isso. Pergunta do Pôncio Pilatos, não é só o que é a verdade, é o que é isso da verdade? O latim aí não perdoa também, é como o grego. E é isso que o Pôncio Pilatos diz aqui. Portanto, o Heidegger define logo de início duas coisas. Não só que a questão é falar sobre a essência da verdade. O falar não é pura e simplesmente dialogar assim à mesa do café. É uma pergunta. E é uma pergunta filosófica. É um perguntar pela essência da verdade. Portanto,
como está dito aqui, depois no conteúdo, não é sobre verdades particulares. Não é sobre isso. Isso eu já dei o exemplo e tu também já tinhas dito. É sobre aquilo que constitui a verdade, está bem o problema, efetiva ou autêntica da verdade. O seu princípio essencial e originário, é isso que ele quer. E é isso que significa que é essencial. Qual é a verdade efetiva ou autêntica da verdade? Se tu quiseres, é a verdade da própria verdade. Complexo. Parece um jogo de palavras. É isso que ele quer. Não quer falar acerca de. Ele quer falar, não é acerca. Ele quer que nós pensemos, é isso que significa o discurso, o falar. Falar em Heidegger significa pensar. Pensar. Não é babá babá do meu género. Não, não é isso. É o falar, é o pensar sobre isso. É isso que significa. Ora, o falar aqui é sobre algo que não sabemos e queremos saber. Logo, o falar, para Heidegger neste caso, é um perguntar. Muita coisa em Heidegger. Muita coisa. Está aqui. Está aqui. Isso me fez lembrar algo de uma obra da teoria do conhecimento, que o autor citava Heidegger, ele falava algo mais ou menos assim que você está dizendo mesmo, tipo, Sim. o falar é o pensar, esse tipo de coisa. Vou até procurar Esse, depois. esse tipo de coisa, como tu dizes, com muita graça, esse tipo de coisa é aquilo que tu fazes. Só que nós designamos esse pensar de uma maneira que parece pretenciosa, mas não é. O que tu fazes quando falas, o teu pensamento fala, tu estás a meditar. Estás a meditar. Ou se quiseres, uma palavra que o Heidegger não usa muito, mas que nós usamos muito na escola, estás a refletir. A refletir sobre a verdade. Do ponto de vista dele, não é tanto refletir, porque o refletir faz parte do diálogo. Reflete-se, isto é, eu digo, e aquilo que digo reflete-se naquilo que tu me dizes. Não é tanto isso. Aqui é o pensar, é um falar consigo mesmo. E isso não é bem um diálogo, porque um diálogo significa uma entidade diferente e nós não dialogamos propriamente connosco. Quando muito, nós conversamos connosco próprio. Mais complicado. É verdade. Mas mais complicado. Portanto, este primeiro parágrafo diz muita coisa. Temos é de contextualizar isto no pensamento do Heidegger. Se não, começamos a falar, eu não posso dizer, de acordo com a pessoa que nós tantas vezes referimos. Não é? E essa pessoa que tantas vezes referimos é o exemplo acabado desta vulgaridade. Esta vulgaridade que para Heidegger é o quê? É pensar sobre aquilo, sobre aquilo, mas sobre nada. Porque não se sabe sobre o que é que está a pensar. Porque, bem, do ponto de vista de Heidegger, é porque nunca conversou consigo. Gosta muito de refletir, gosta muito de entrar em um diz, outro diz, eu digo assim, tu diz assado. Isso não é filosofia. Isso não é filosofia. A filosofia dialoga sim, mas dialoga sobre aquilo
que primeiramente conversou consigo próprio. É isso que o Sócrates faz. Ele não fala sem ter longamente conversado consigo. Então, nessa altura, de acordo com aquilo que conversou e com aquilo que ele acha que é o melhor daquilo que conseguiu apurar, então conversa. Então fala, Então, então dialoga. então você está dizendo que o fato de existir várias verdades nada mais é do que o produto do senso comum, É mas isso. quando você se refere à essência da verdade, já é algo mais filosófico, Pois é exclusivamente filosófico. exclusivamente filosófico, É entendi. exclusivo, do ponto de vista de Heidegger, é exclusivamente filosófico. Porquê? Porque é uma preocupação de caráter ontológico, não é? E, portanto, no fundo, é uma preocupação, algo que preocupa algumas pessoas mais ou menos equilibradas, que se dedicam àquilo que algo pode ser ou é. Porque as pessoas que estudam filosofia, que gostam de filosofia, querem saber aquilo que é, não tanto se é assim ou assado, não é? Porque isso é ir ao restaurante, não é? Eu não tenho a escolha. É frito, é guisado, é cozido. Pois, mas não é isso. Eu acho que faz sentido mesmo. Eu estava lembrando aqui sobre uma obra que o Heidegger tem chamado Que é isto, a filosofia? Né? Sim, 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 sim. Aí ele vai dizer que a filosofia é uma correspondência que se manifesta na linguagem, o apelo do ser doente, né? Já Ok. dá um caráter mais ontológico ali Pois mesmo. é um apelo, é um chamamento. Mas nem toda a gente ouve esse chamamento. Ou compreende isso como chamamento. Chamamento. Bem pelo contrário. Isso é treta. Isso é para quem não tem mais nada que fazer. Hum, Agora cá, a verdade é aquilo que tem valor para todos. A verdade é aquilo que eu acho. Tu achas que é, e sei lá contigo. Pronto, é esta maneira vulgar de ver as coisas. E isso é aquilo que Aristóteles, Platão e tantos outros, e Heidegger diz, isso é a vulgaridade, ou a voz comum, o tal poloi, não é? Que eu tantas vezes tenho referido. O poloi, eh, em Platão e na República, aquilo que muitos dizem. Pois é, mas isso não é aquilo que está em causa. Porque aquilo que muitos dizem não diz respeito à essência. Aliás, porque nem sabem o que isso é. Ou se sabem, pensam que sabem e desvalorizam isso. Desvalorizam isso. Agora andar aqui à procura da essência. Eu sei lá o que é essência. Porque eu sei o que é para mim. Pronto. É o que é para mim, mas é também para mim. Pois é, o que é para nós. Pronto, já está. Isso é o senso comum. Portanto, Raidson, as tuas preocupações são inúteis. Do ponto de vista social, são absolutamente inúteis. hum. Pois, são inúteis. Tu, do ponto de vista social, podes ser um professor, mas se não fores professor, és um inútil. Por isso, simplesmente, está ali em casa a pensar, mas não faz nada. E é isto. É isto. É esta maneira, não é? Ou então és professor e procuras conversar com os outros, dialogar com os outros sobre aquilo que tu achas que os pode levar ou que os pode conduzir a que eles pensem também com eles próprios sobre o assunto para depois poderem conversar com os outros. Pronto. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas tu gostas disso, portanto estudas para isso.
Pois, isso é o teu ideal. É o teu sonho. É o teu sonho. Mas não é um sonho no mau sentido. É o teu ideal. E é isto. Ele termina, de tudo isto se afasta a pergunta pela essência, olhando para aquilo que caracteriza cada verdade em geral como verdade. Não é. Ele quer saber o que a verdade de verdade é. Se quisermos a palavra em alemão, isto é muito clarinho, não é? Em alemão é aquilo que cada verdade, no essencial, no fundamental, é de verdadeiro. É uma expressão muito forte. Enfim. Bom, queres ir para a frente? Sim, Ou sim. queres? Continua. Tu achas isto com interesse? Claro, com certeza. Porque isto está definido, não é? Esta, Sim, esta, esta frase de abertura é a frase exatamente. que define aquilo de que se trata. Portanto, toda a obra trata disso. E Sim, explica porque é que é necessário falar sobre isto. E distingue daquilo que, na verdade, muito se fala, mas nada se percebe. E é isto. eu vou só buscar o carregador do notebook para estar Não querendo podes. descarregar. Tu estás completamente descarregado. Não, Deixa eu ver aqui. já bem. Pronto. Então a Estás gente a continua. carregar, né? Já está carregando o negócio aqui. Tu é que estás a carregar. É, estás Continua a a leitura carregar. aqui. Eu devo ser uma espécie de corrente elétrica. Isto carregas as minhas palavras. E toda a porcaria que eu possa dizer. Nada. Dá para não. Dá para não. Então eu continuo a leitura aqui, né? Convém, claro. Agora não sei se vais até ao fim, mas vais até ao fim e depois logo se vê. Até onde é que vamos, não é? Ok. Li este primeiro período todo. Uhum. Vamos lá, então. Divide. Sim. Tá. Todavia, com a pergunta pela essência da verdade, não nos perderemos no vazio do geral, que nega o fôlego a todo pensar. A extravagância de um tal questionar não traz à luz do dia a falta de base de toda a filosofia. No entanto, um pensamento enraizado, voltado para o real, deve, em primeiro lugar e sem rodeios, esforçar-se por atingir a verdade efetiva, que nos dá hoje a medida e a posição contra a confusão da opinião e do cálculo, de que serve, em face da indigência efetiva, a pergunta pela essência da verdade, que prescinde, se abstrai de todo o real, não será a pergunta pela essência a mais inessencial e descomprometida que pode, em geral, ser posta? Pois, já É, falámos sobre isto, não é? Agora és tu. Como é que tu agarras nisto? o que que eu penso sobre isso? Pois, como é que tu respondes à primeira pergunta, por exemplo? Ah, a pergunta pela essência da verdade, não nos perderemos no vazio do geral que nega o fôlego a todo pensar? É, ele
É como se ele estivesse dizendo que se a gente não se perde na universalidade né, da, da verdade, porque que nega o fôlego de todo pensar, é como se ele Pois estivesse aí é que dizendo, está. é como se ele estivesse dizendo que existem verdades que devam ser refletidas, analisadas, né, até mesmo de forma particular por cada um, né, filosoficamente. E eu acho que quando ele diz assim, pela essência, não nos perderemos no vazio do geral, acho que ele está querendo dizer que falar sobre algo, sobre a verdade de maneira generalizada, é falar de maneira vaga, né, só por cima, e não o que deveria ser dito, ser examinado, é a verdade com a maior precisão possível, né, sendo examinada por cada um, e senão a gente vai se perder, né, nos pensamentos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso me fez lembrar o Aristóteles que a gente estava lendo lá, né, que ele diz algo parecido sobre isso. Ele fala também, o curioso é que ele fala sobre a verdade também lá. Claro. Ele, né, aí que ele vai dizer que as ações, já estou mudando de assunto, né, mas Não, é que o raciocínio é o mesmo, o raciocínio é o mesmo. Que ele tá se questionando como ele acredita que as ações boas e justas elas são numerosas e vagas, né? Então então ele aceita como ele acha vago, então ele aceita uma maneira de pensar mais geral, mais generalizada, né? Ma- Mais, mas também ele aceita uma outra forma de pensar, que é uma forma de pensar de homens mais instruídos, né? Mas até essa maneira de pensar de homens mais instruídos tem um seu limite, que eles podem ir até onde o assunto permitir ir, né? Então aqui eu acredito que ele está falando basicamente a mesma coisa, né? A essência da verdade. A verdade, a gente não vai se perder só falando da verdade de maneira geral, né? Que vai acabar negando aquela precisão que pode ser tida, né, por cada um de nós, pensando ali de maneira particular, individual, com a maior exatidão possível, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele está dizendo aí. Né? epá, não é mais ou menos. É nem mais nem menos. Não é? Que é outra coisa. A tua resposta é, todavia, com a pergunta pela essência da verdade, não nos perderemos no vazio em geral, que nega o fôlego a todo o pensar. É no Do teu vazio ponto do de geral, vista, né, que ele fala. é. Portanto, do teu ponto de vista, talvez a pergunta, à primeira vista, nos leve a coisa nenhuma, não é? Pode levar-nos a coisa nenhuma. Por isso é que ele diz, com a pergunta pela essência da verdade, não nos perderemos no vazio do geral, que nega o fogo a todo o pensar. Cá está. O geral, o comum, afasta-nos da pergunta sobre aquilo que algo é. Afasta-nos. E, portanto, de algum modo, na nossa maneira vulgar de pensar e de viver, nós dizemos: isso não conduz a parte nenhuma. E isto é o vazio em geral, no geral. Isso não leva a parte nenhuma. Isto não é nada. Isso são perguntas que se fazem, não tem qualquer significado. Isso é para pessoas, isso é para filósofos, isso é muito filosófico. Não interessa. Eu, quando vou jantar fora, se fosse, eu não quero cá saber se é ou não é. Ou gosto ou não gosto. Ou é caro ou é barato. Não é? É isso que eu quero. Lá, que uma coisa é ou não é, não sei lá o que é.
A única coisa que eu sei é que tenho que pagar. Isso é que eu tenho. E se tenho dinheiro ou não para pagar determinado prato que eu gostava muito, mas não tenho dinheiro para ele. Portanto, vou comer uma perninha de frango. Pronto. E acabou-se. Não é? O que ele diz é, no fundo, a pergunta pela essência da verdade, para nós, no nosso dia a dia, provavelmente vai nos levar a coisa nenhuma. Ou vazio no geral. Né? Vai jogar aí. Mas ele diz algo muito mais grave do que isto, que tem muito mais força do que isto. Diz, pois é por isso que eu não vou ser capaz de pensar. Nem quero pensar. Portanto, eu tiro todo o fogo, por o fogo a tudo pensar. Tiro a respiração ao pensar. Mato o pensar. Ou, se quiseres, pura e simplesmente asfixio o pensar. Calmo, acabou. É isso que ele quer dizer aqui. É alemão, é isso que significa. Retirar o fogo, isto é, pura e simplesmente enforcar. Enforca o pensamento. Enforca o pensamento. Porque o pensamento precisa de respirar, não é? E para isso ele precisa de espaço. Espaço interior. Espaço interior. Eu preciso de perguntar e de querer saber e de dar um tempo a mim próprio para isso. Para isso é preciso espaço. Agora, se eu não quero pensar, se eu aceito as coisas tal e qual elas são e dizem que são, não penso coisa nenhuma. Deixa-me cá, mas é pensar como todos pensam, que isso não dá trabalho nenhum e eu não entrei em conflito com ninguém. E aí, o meu pensamento, acabou, já não respira. Não é? É o fogo, que em Heidegger tem muita importância, porque o pensamento necessita respirar. O pensamento, mas isso dizes tu que sim, porque tu sabes o que é. Mas, se fores falar isso a uma pessoa e diz, o pensamento precisa respirar, ela por isso simplesmente vai se rir. Porque aquilo que precisa de respirar é os pulmões. E pior, a respirar, hoje em dia é muito perigoso, está tudo cheio de poluição. O melhor é não respirar, isso é que era bom. Usar uma via de oxigênio. Pronto. Mas não é dessa respiração que se trata. O pensamento precisa de oxigênio. E o oxigênio do pensamento o que será? Isso é para depois. Isso é um bocado mais complicado. É muito interessante. Ele tem uma longa obra sobre isso. Mas não. Não, não, não. Sabes, eu não sou propriamente como alguém dizia, ou sei lá o quê, o que tu dizias que diziam, ou sei lá, não sei. Eu não sou especialista nenhum em Heidegger, não sou especialista em Heidegger, é um amigo meu. Esse é que é. O Mário é um especialista. É um, mas tu pensas que ele é um professor universitário daqueles clássicos, que eu também nunca fui, daqueles todos cheios de... Não, ninguém o conhece. Nem ele quer. Nem da universidade, ele não fala com ninguém. Fala com os alunos. É as únicas pessoas com quem ele fala. E quando não tem de lá ir, não vai. Porque não lhe interessa isso. O que lhe interessa não está aí. Pronto. São pessoas muito esquisitas. São pessoas muito esquisitas. Mas eu não sou nada especialista em Heidegger, como alguém disse que... Nem sei já quem disse. Ou que ele tem a mania que é especialista. Olha eu. Era lá. Meu Deus. Tomar ser especialista em viver, que é coisa que eu também não sou. Enfim.
E o que é que tu dizes mais a esta brincadeira? Como é que tu respondes à segunda pergunta? Rapaz, eu estava me questionando ainda na primeira, mas vamos lá na segunda. E a segunda? Mas tu já Eu respondeste. Então eu vamos estava vendo responder à primeira. vários tipos de possibilidade de interpretação para essa primeira pergunta aí, mas Então pronto, é para aí que vais. então vamos lá na segunda. Não, não. Então, Ah, mas vê a diversidade de interpretação da primeira. Senão pois fica é, mal. tem a maneira de interpretar que eu falei da primeira, aí, né, tem a tua, e tem, pode ser assim também, quando ele diz, com a pergunta pela essência da verdade, não nos perderemos no vazio do geral, porque lá em cima, ele, ele, ele falou sobre Ah, vários tipos de verdades existentes, pois. né? O primeiro parágrafo aí. Mas só que ainda assim, por que que ele diz vazio, né? Por que que, por mais que seja várias definições, vários conceitos, por que que ele chama de vazio? Eu acho que porque fica muito, é um conceito de verdade muito amplo, né? Parece que é um conceito frágil, relativo, né? É. E não tem algo de absoluto nesse conceito de Pois. verdade. Por isso que talvez ele chame de vazio. Só que ele Isso. diz assim, que nega o fôlego a todo pensar, que nega o fôlego a todo pensar. Então, se é algo relativo, né, é algo talvez arbitrário, Isso. né, então, como é que nega o fôlego a todo pensar? Porque a partir do momento que você cria raízes, cria estrutura em um determinado raciocínio, né, consegue criar uma certa lógica para um argumento, para um raciocínio sobre determinado assunto, como aqui que ele está dizendo, sobre a verdade, então você está respirando, né? Você está respirando porque você consegue pensar por conta própria, você consegue buscar, examinar, né? Agora, a partir do momento que você considera esse relativismo, você nega a si mesmo o próprio pensar, né? Porque talvez a verdade, será que é porque a verdade ela necessita de algo absoluto, né? De uma essência mesmo, como ele está buscando aqui, para poder se estruturar, para que essa verdade seja estruturada, né? Então, será se não pode ser pensado dessa maneira também, essa Pode, questão que ele está trazendo aqui? pode. Tu não pode. É que agora podes perguntar a ti próprio o seguinte: eu estou a estudar Aristóteles. Ok. Aristóteles está preocupado com o que é a verdade. E eu, enquanto estou a estudar Aristóteles e aquilo que ele quer sobre o que pensa ser a verdade, estou a tentar pensar com ele, se calhar estou asfixiado. Ok. Estou asfixiado por Aristóteles. Porque há, daquilo que tu, de acordo com o que tu disseste, a consequência é grave. Porque tu disseste, vamos supor que eu estou a pensar que a verdade é de determinado modo. Se eu estou convencido disso, se eu vou defender isso, provavelmente eu estou asfixiado, porque já estou a dizer que é assim. E, portanto, já não dou espaço para pensar aquilo que a verdade é. Eu já lhe dei um quarto particular, o terceiro direito. Portanto, aquela é a verdade do terceiro direito da rua tal. Pronto. E assim pode acontecer com o Aristóteles. O Aristóteles pode ser a verdade da rua tal, do prédio com este número e do andar e apartamento com este nome. E agora? Como é que eu vou fazer isto?
Não sei. Como é que tu vais fazer isto? Já não tens liberdade de pensamento. Estás a estudar Aristóteles. Ora, bem, agora eu penso sobre Aristóteles. O que é que tu vais fazer? Já perdeste o fogo do pensamento. O quê? O que é que achas? Ah, como é que é mesmo? Eu estava Não, anotando oh, oh, eu estava anotando aqui, eu não oh, acompanhei. oh, oh, oh. Duas coisas. Duas coisas. É, se as pessoas, se nós estamos a falar um com o outro, tu evita falar contigo próprio. Sim, Que é aquilo que te acontece com muita frequência. Tu estás com outra pessoa, mas estás cheio da tua voz. Não é? E, portanto, aquilo que o outro está a dizer é um fundo, mas aquilo que eu ouço é aquilo que me causou logo à primeira, naquilo que ele disse, diz, que é isto? Epá, deixa-me cá, não estou bem a perceber. Pronto, e já estás contigo próprio. Essa é uma das características maiores do engano do pensamento, do ponto de vista de Heidegger. O pensamento entretém-se consigo próprio e, portanto, está fechado à escuta. Porque o pensamento não é só escutar os outros, não é? Estás farto de me escutar. Não, é? Não fazes tu outra coisa. Mas se alguém está a tentar dizer aquilo que ele próprio pensa, o melhor é tu não pensares. Nessa altura. Recebes, procuras compreender, não percebes perguntas, aquilo que o outro quer dizer, não estás bem a ver o que é, não percebes nada, e o outro então não se fez entender. Agora, não começas logo tu a pensar sobre aquilo que não sabes que o outro quer dizer, porque senão é uma grande confusão. É uma grande confusão. Isto é uma espécie de regra de. Agora que é do diálogo social da filosofia, o diálogo social da filosofia. Estar atento ao pensamento do outro, para depois eu pensar sobre o pensamento do outro. Se não, eu não ouço o pensamento do outro, estou a pensar para mim. E então acontece aquilo que aconteceu agora contigo. Não venhas cá dizer que eu te conheço melhor que nós. Não, não é. É fácil. É muito fácil perceber se isso. Quem se tem à frente percebe-se logo. Ele já está na dele. Já está completamente a leste do inferno, neste caso. Então vai lá. Qual é a dificuldade? Já te esqueci. a dificuldade? Sim, aquilo que tu. Deixa lá ver o que é. Começaste tu. Não, eu estava. Não é nem dificuldade, o que eu estou imaginando aqui, eu estava fazendo relação com o que a gente está lendo aqui, com o raciocínio que se tira daqui, com outras coisas que eu acredito que se encaixa também, né? Não só em Aristóteles, como em Platão também. E eu estava tentando. É engraçado que nesse tempo parece que passa muita coisa pela mente da gente, né? Quando a gente vai ver se passaram só 15 segundos, assim, um minuto, mas na mente parece que já se passaram já uns 15 minutos, tanto que você fica pensando nessas coisas. E que eu acho interessante, então, ou seja, tudo que a gente está lendo aqui, o que, né, a conclusão que a gente pode tirar daqui, a gente pode também
modelar esse mesmo raciocínio para outras coisas também, né? Era isso que estava passando pela minha cabeça, eu estava lembrando da justiça, do Platão, ou seja, lá na justiça você tem vários conceitos, né? Tem de Céfalo, tem de Trasímaco, tem de Polemarco, que é da discussão do pai, né? Tem né? Então tem de vários personagens, mas só que será se essa pergunta que ele está fazendo aqui não se encaixa lá também? Com a pergunta pela essência, se substitui verdade pela justiça aí, pela essência da justiça, não nos perderemos no vazio do geral, Pois, que pois nega o é. fôlego de todo pensar, né? Era sobre isso que Pois, eu estava refletindo aqui, e é isso mesmo. E é né? isso mesmo. E é curioso esse tipo de coisa aqui, Pois né? é. É porque o que esses senhores fazem é definir a verdade. A palavra definir, a palavra latina, significa pôr limites a definir, pôr fim a, pôr limite a. Ora, essa definição é a mesma coisa que fechar a verdade ou a justiça ou o que é que seja dentro de uma determinada característica, que é aquilo que a definição diz. E é aquilo que esses senhores fazem. Definem. Isto é, fecham. Fecham a justiça dentro das paredes que eles acham que é. Portanto, o pensamento aí já não pensa coisa nenhuma, ou se pensa, pensa sobre aquilo que já está definido. E pronto, e põe-se para ali às voltas e depois eu vou discutir, mas é definições. Eu não estou a discutir a verdade. Estou a discutir definições de verdade, que é aquilo que eles fazem. E isso não é filosofar. É um problema. O problema contigo é que tu começaste a filosofar. Comecei o Coisa quê? que tu não fazias. Essa coisa dos 15 segundos de que tu falaste é porque estás a filosofar, que é uma coisa que tu nunca fizeste. É isso. É isso, rapaz. Claro que é, porque és um apaixonado pela filosofia, és um apaixonado por aquilo pelos assuntos e pelas opiniões acerca dos assuntos e por aquilo que pensas acerca deles, mas o conversares contigo sobre isso já é diferente. E, portanto, por um lado, ficas mais perdido. E é tudo ao mesmo tempo. São os 15 segundos. É tudo ao mesmo tempo. E é o conjunto de coisas, de opiniões que tu leste acerca daquilo e daquilo outro e não sei o quê, começa a vir tudo, de repente, e aquilo és invadido por uma coisa não tem tempo por cada um. Pois é isso é aquilo que precisamente Aristóteles está a dizer. A filosofia pergunta pela essência, não pergunta pelas definições e não transforma a definição em essência. Que é isso que vulgarmente nós fazemos. Nós transformamos a essência das coisas em definições das coisas. O que é fácil. O que é verdade? É isto e aquilo. Pronto, está arrumado. E aí já pensei o que é verdade. Não pensei, não. Eu estou a pensar a verdade de determinado ponto de vista, com determinada finalidade, com determinado método, através de tais critérios de verdade. Não estou a fazer mais nada. O contrário, estou, mas é a asfixiar a verdade, a essência dela. Estou a dizer-lhe, tu, verdade, és
isto e aquilo. Definir os limites àquilo que a verdade é. Está arrumado. O problema é que tu não estás a gostar muito dos limites. E estás a dar-te conta de que quem falou, aqueles senhores todos no início da República, o que é que eles fazem? Põem limites à verdade. E os limites deles são diferentes. E, portanto, não se chega a uma conclusão sobre o que é a justiça. Chega-se à conclusão daquilo que é a justiça para este, para este, para este e para aquele outro. E há alguém que é uma pessoa com importância que o que é que faz? Não dá resposta nenhuma, que é o Sócrates. E nós ficamos a mesma. Porque o Aristóteles o que faz é filosofar. Ora, aí é que é o diabo. Interessante, né? De fato, É, é. o Trasímaco até reclama muito dele sobre isso, né? Olha, Sócrates, você fica o tempo todo perguntando para os outros sobre as coisas aí, mas você mesmo não fica dando respostas, né? Aí ele mesmo diz, olha, como é que eu vou dar resposta sobre algo que eu não sei? Ah, Eu não sei como é que eu vou te dizer o que uma coisa é. é exatamente Então, isso. ou seja, ele não fica atrás de conceitos, ele fica atrás de filosofar, né? Claro. E é curioso, né? Esse negócio aí que é curioso. Pois é. Era bom que não existisse. Porque é muito mais fácil viver e pensar com um conjunto de definições que eu aprendo na escola. Pronto, está arrumado. Claro, Aristóteles, a certa altura, vai tomar como modelo uma verdade que não se contradiz a si própria. Então vai buscar a matemática. Claro. E vai buscar Aristóteles. Verdade, pelo menos, é aquilo que não se contradiz a si própria, porque é isso que ela é. Portanto, não pode não ser. Pronto, ok. E é este o ponto de vista dos gregos. A verdade exclui aquilo que não é, porque a verdade é aquilo que é. Com Heidegger, ao fim de 2000 anos, o que ele diz é: esquecemos a pergunta por aquilo que é e vivemos no meio de mil e uma verdades, sendo que cada uma delas está mais do que justificada, está mais do que bem definida, está bem definida ali, para aquilo, para aquilo outro. Mas não está a dizer o que a verdade é. Nem isso interessa. Não é? Esta é a questão central deste livrinho, deste opúsculo. E se tu tiveres atenção, e nós, se formos nós os dois, aí conseguimos. Aí conseguimos. Mas isto não vai sim senhor, mas tem de ser pessoas muito especiais, porque senão não dá, não é possível. Isto não é uma obra, nem a filosofia é para toda a gente. Uhum, é verdade. Pois, não é, não é. Nem para aquilo que dizemos aqui, para ideias feitas, para convicções muito seguras. Não dá. Para crenças, não dá. Ou, se quiseres, de uma forma mais bruta, para ideologias, não dá. Porque a filosofia não é uma ideologia. A filosofia o que faz é pôr em causa as ideologias. E isso é muito ingrato. Socialmente é muito ingrato.
Ai, É, foi. É. Tu é que deste um grande salto, não é? No espaço de um ano, tu deste um grande salto. tu acha? Eh, Amadureceste muito, do ponto de vista do pensamento, da preocupação, do modo de ver. E, portanto, neste momento, grande parte é nova. É tudo novo. É por Bom, isso. que Vá. bom, né? É e não é. É mais fácil viver de outra maneira. Muito mais fácil. Mais fácil, é verdade. Muito mais fácil. Mais fácil, mais prático, mais lucrativo, não é? Sim. Mais lucrativo do que estar nestas coisas, não é? É bom estar nestas coisas e para a pessoa, no fundo, prepara-se para poder estar nestas coisas, estando dentro de algo de filosófico. Pronto, já é muito bom, isto não interessa nada. Isso Bom, que isso que você acabou de falar me fez lembrar de algo que bom, só que tem, tem a ver com medicina, né, essas coisas, mas o raciocínio foi o mesmo ali, as escolhas, né, tem a ver com escolhas. Por exemplo, um médico, é de uma série que eu assisti, né, o médico, ele não gostava muito do chefe dele, né, só que ele sabia que o chefe dele era brilhante. Até que um certo dia ele encontrou um amigo dele, né, que estudou com ele e tudo mais, que ofereceu uma oportunidade dele para ele subir na vida, ganhar muito bem, era um cargo excelente também. Só que ele teve que fazer uma escolha na vida dele. Será se ele aceita esse cargo, que ele sabe que vai ganhar bem, que ele vai ficar bem financeiramente, né, vai ter status e tudo mais, ou se ele fica no mesmo emprego que ele já está, com esse chefe que na maioria das vezes é insuportável, mas só que ele sabe que é um chefe que vai provocar ele, vai certo. fazer ele pensar, vai fazer ele refletir, vai fazer ele ir contra aquilo que ele tudo que ele acredita, entende? Muitas vezes que ele acha que é certo, mas vai fazer ele ter uma outra noção sobre a própria vida, sobre a própria a profissão que eles têm, entende? Porque muitas vezes não existe só uma verdade, né? O paciente ele está apresentando certos sintomas e você tem que fazer certos procedimentos para poder trazer cura para ele, né? Para que ele fique bem. Mas e quando você não encontra essa solução, você não sabe o que, que o paciente tem, e tudo aquilo que você já fez, que está registrado lá no manual deles, não te oferece uma resposta para que você possa curar esse paciente. O que, que acontece? Você tem que pensar fora da caixinha, como o pessoal diz, né? É, Tem que pensar, exatamente. tem que refletir, tem que pensar, tem que procurar soluções que não estão registradas, Ah, né? Sair da tua zona de conforto. é, é. E era isso que esse médico, que era chefe dele, que muitas vezes ele não suportava, oferecia para ele. Aí eu te pergunto qual foi a escolha que ele fez. Ele aceitou a profissão que o amigo dele ia dar para ele, que ele ia ganhar muito dinheiro, ele aceitou ficar, permanecer na profissão que fazia ele refletir sobre esse tipo de coisa, né? Que fazia ele né, sair da zona de conforto dele, intelectualmente falando, né? Ou seja, seria muito mais fácil, o que você falou, né? Seria muito mais fácil ele seguir o amigo dele, né? É, Seria muito mais fácil, mas não foi isso que ele escolheu, ele preferiu ficar com o chefe chato dele, né? Ou seja, ele ia aprender muito mais, ele ia ser né? Ele ia estar constantemente sendo submetido a situações que ele desconhecia ali, porque ele era acostumado a seguir a cartilha, manual, esse tipo de coisa. Eu acho que a filosofia é a mesma coisa, né? é, é. Você fica o tempo todo ali
né, acostumado a seguir cartilhas, e muitas vezes cartilha dos outros, né? Mas você tem que aprender a pensar, né, a buscar, a refletir por si mesmo, assim. É, Um dia eu chego lá, mas ainda não, estou não, caminhando aí. aquilo que tu estás neste momento, esta diferença que eu te falei é precisamente essa. É de uma pessoa que está a pôr, está a espreitar, está a pôr a cabeça na janela e a ver que existe um mundo lá fora que pode não ter as paredes habituais, não é? E esse é o vazio aparente. Esse vazio é muito importante e é aparente porque vazio para nós significa nada. Ora, não é isso. Não é isso. Pronto, chego. É, Epá, eu tenho medo de estar a. Isto é uma questão profissional. Tenho medo de estar a pôr paredes a definir coisas, mas epá, o texto também de algum modo define, não é? As paredes daquilo em que nós nos podemos mexer, se nós estamos perdidos, não é? Portanto, sim. nós temos de ficar suficientemente perto do texto. Se eu realmente começar a falar demais, como é habitual, melhor é fazeres como fizeste há bocado. Isto é, mas eu. E já querias passar para a segunda porque não querias contrariar a primeira. O que vale é que eu fui a tempo e dei por isso. Pois. Hum. É para não me deixar. Peço para não me deixares definir as coisas. Não me deixes definir, porque senão também fica a única coisa que nos define aqui é o texto. Não. Pronto. Está bem? Pronto. Então, e vê lá se há mais alguma coisa que queiras dizer acerca da primeira pergunta, uma vez que vais ter de te ocupar da segunda. Não, não, vamos para a segunda, né? A gente já ficou mais de 30 minutos na primeira. A primeira depois conversas tu contigo sobre ela. É. É. Ok, a segunda pergunta, a extravagância de um tal questionar não traz à luz do dia a falta de base de toda a filosofia? A falta de base, né? De toda a filosofia. Hum. Pensa num sinónimo para base. Base fundamento, né? É, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Em alemão, a palavra não é fundamento, que lá está, é uma coisa mais grave. É sem fundo. É bodenlosen, sem chão. Sem chão. Sem base, isto é, sem chão. Sem Uhum. fundamento, como tu disseste. É isso mesmo. Eu, eu vejo que eu vejo que não, porque a filosofia ela sempre a, a metodologia da filosofia é o questionar, né? Então, você perguntar pela essência, será se expõe à falta de base da filosofia? Não, porque a base é justamente essa, é o questionar. Então, como é que você vai expor a deficiência da filosofia, a falta de base, ou você está questionando a essência da verdade? Não, pelo contrário. Eu acho Não? que esse questionar é justamente a base da filosofia, entende? Que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo, cadê? A extravagância de um tal questionar não traz à luz do dia a falta de base. Está querendo dizer, se você questionar pela essência, você não tá revelando ali a deficiência da própria filosofia? Não, Há, porque
Tá questionando a deficiência, a falta de base? Eu acho que não, porque a base... Está. Eu acho que não, porque o questionar, ele faz parte da base da filosofia. Ei. Mas aquilo que ele está a perguntar não é isto. Nós perguntamos porque não sabemos qual é a base. Porque a base da filosofia é o conhecimento da essência. Ora, se nós estamos a perguntar, é extravagante, é estranho, questionar, não é? Sendo filosofia, estamos nós a perguntar o que é a essência da verdade. Porque é suposto que a filosofia saiba isso. Não é? É aquilo que nós dizemos. O que é a mesma coisa que dizer. A filosofia já sabe o que é a verdade, sabe o que é a essência. Por isso é que definiu a essência. Pois é, mas nós estamos a perguntar por isso. Mas eu não acredito que a filosofia saiba de toda a essência. A filosofia é um investigar. Então, como é que você vai investigar o que você já conhece, entende? Então, Então, ela não conhece toda a essência, ela está investigando a essência, né? ora, É uma está pesquisando, entende? Então, para eu conhecer a essência primeiro, eu tenho que pesquisar. E muitas ora bem, vezes essa pesquisa parte do senso comum. Você olha para o é que o senso claro. comum diz, aí você diz, não, tudo bem, pode considerar assim, mas só que mas há algo a mais, é esse algo a mais que é filosofia, né? Eu vou investigar o que é esse algo a mais. Pronto. Então, a essência então, é por isso que eu acredito que, como ele diz, a extravagância de um tal questionar não traz à luz do dia a falta de base de toda a filosofia, mas é complicado dizer isso, porque a base da filosofia é o questionar, e é o que ele está fazendo. O que é a essência? O que é a essência da verdade? Então, essa é a base da filosofia. Agora, se ele está querendo saber, de fato, o que é a essência, né? Então, precisa investigar, mas respondendo a pergunta, eu acho que ainda continuo achando que não, Não entende? é porque tu não estás a perceber a frase. Diz a extravagância de um tal questionar. Qual é o De um, tal de um questionar? tal questionar sobre a essência da verdade. Pois, portanto, é extravagante perguntar o que é a essência, sendo a filosofia, porque a filosofia deve saber o que é a essência, então porque é que a filosofia está a perguntar o que é a essência? Só faz sentido. É extravagante. Isso significa que a filosofia não sabe lá muito bem o que é a essência. Se eu não perguntava por ela. A filosofia está a perguntar-se a si própria, não é? Portanto, significa, se eu pergunto pela base de algo, é porque não sei que base é essa. E, no entanto, como tu dizes, diz-se, e tu próprio dizes, que a filosofia pergunta porque tem uma base. Ah, mas não tem. Ela pensa que tem, mas não tem. Porque senão não perguntava pela essência. Se ela pergunta pela essência, é porque provavelmente aquilo que ela tem como sendo a essência, o modo como ela define a essência, não é aquilo que a essência é. Não é o ser da essência. É um ser, entre muitos, que a filosofia diz que é essência. Porque a pergunta é: qual é a essência da essência? Aí está aqui em causa. O que é que dá ser à essência da verdade? Qual é a essência da verdade? Não está. A filosofia vulgarmente define
ou pergunta pela definição da verdade, mas não põe em causa que essa pergunta seja a base da própria filosofia. Não põe em causa isso. A filosofia está muito segura de que a sua pergunta já lhe dá a base. Foi o que tu disseste. Isso é muito simples. Eu pergunto, logo filosofo. É isso? Eu também pergunto, sou filósofo. Ora, gaita. Do teu ponto de vista, o facto de perguntarmos já define, já é a base da filosofia. Ora, gaita, isso não é assim. A filosofia pergunta sobre algo que desconhece, inclusive sobre se o seu modo de pensar não é uma ilusão. Ou se está a pensar sobre coisas que já estão definidas, então o que está a pensar é vamos discutir o que já está definido. Mas eu não posso definir aquilo que desconheço. Então parece que não há muita base para a coisa. E a filosofia não está assim tão bem fundamentada em si própria. Estás confuso, estás. Estou meio confuso, já estou meio confuso. Estás. É porque eu fui procurar aqui, por exemplo, é claro que ele está dizendo que essa pergunta ela é extravagante, né? Na visão dele é extravagante. Aí foi que eu fiz, eu fui atrás do conceito de extravagante. Não sei se está aparecendo aí para ti. Aí eu fui extravagância, qualidade de extravagante, ação que escapa às normas usuais do bom senso, do equilíbrio emocional, do bom gosto, qualidade de excêntrico, singular, esquisito. Deixa eu Pois ver. é. Pois é. Acho que geralmente eles dão um conceito de. Peraí. Não, isso aqui já é outra coisa. Isso é bem engraçado, é uma composição bem bonita. Extravagância. Então, algo singular, esquisito, que escapa às normas do bom senso, né? Deixa eu ver aqui. Qual é o bom senso na filosofia? É dizer que é uma pergunta para a verdade. É uma pergunta por aquilo que é. É uma pergunta pelo que é autêntico. Já definiste. Sem saber o que é o autêntico. Não estás a pensar sobre o que é o autêntico. Não estás a pensar sobre o que é a verdade. Porque se pensares sobre determinado tipo de verdade, é um facto. Tu podes estar a filosofar sobre esse tipo de verdade para compreender se ela é autêntica, se é verdadeira. Bolas, então ficamos na mesma. Porque tu estás a avaliar se aquela definição de verdade é verdadeira, mas na verdade não sabes, desconheces aquilo que é a verdade. Como é que tu podes alguma vez refletir sobre a verdade de alguma coisa se não sabes o que a verdade é? Ora, a filosofia, com muita frequência, está convencida de que o facto de perguntar já é suficiente como base para ser filosofia. Mas não é. Mas não é. Eu pergunto, sou filósofo. Não é assim. Por isso é que se diz, ou por isso que Aristóteles e Platão dizem, que a pergunta é o ponto de partida. O facto de não perceber é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Senão, a filosofia passava a vida a perguntar. Ora, isso não é filosofar. Filosofar é não compreender. Filosofar é
fazer um caminho para encontrar uma resposta. Ou, se quiseres, no verdadeiro sentido da palavra método, é estar a caminho de encontrar uma resposta. Não é o perguntar. O perguntar é não perceber o que é. Então vou saber o que é. É isto. Pá, já matei o assunto. Eu tenho de ir mais longe e perguntar pela essência das coisas. Ora, a filosofia é extravagante, a filosofia dizer o que é a essência, definindo-a como sendo uma pergunta pela essência. Isso não faz sentido. Fazes-me lembrar um, 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 uma pessoa que criou o doutoramento e tinha um trabalho para ser avaliado. Eu avaliei e fui o arguente. Foi-me atribuído. Pronto. Eu li o trabalho dele, não sei o quê. Muito bonito. Tudo cheio de muito bem, cheio de bibliografias de todas as línguas e feitios. Muito bonito, muito culto. Ele dava a resposta, dava. Mas dava a resposta àquilo sobre que estava a perguntar. Nunca tinha pensado sobre aquilo que estava a perguntar. Ele estava a perguntar sobre aquilo que se dizia que era aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então não é nada. É um trabalho sobre a resposta dos outros. É um trabalho sobre definições. E foi isso que eu disse ao rapaz. Ouça, o senhor aqui ilustra tudo aquilo que se diz acerca do assunto. E o que é que o senhor diz? Eu digo que é isto, isto, isto e aquilo. Ok. Mas diga-me em que é que consiste isso. Isso são as minhas definições. Não, não. O senhor o que está a dizer é que é isto, isto, isto e aquilo. Não me diz aquilo que é. O tipo não percebeu. Quem percebeu foi o encarregado da tese dele, que fez assim. E este é o problema, muitas vezes, das pessoas de filosofia. Perguntam sobre muita coisa. Sabem muita coisa sobre aquilo, sobre aquilo outro, sobre aquilo outro. Mas não sabem sobre aquilo que, na verdade, estão ou que querem saber em que é que consiste verdadeiramente o assunto. Nunca pensam sobre isso. Pensam sobre aquilo que se diz acerca do assunto. Perguntar por aquilo, pelo próprio assunto, é extravagante. Porque o risco de perguntar acerca do assunto é perguntar em que é que consiste esse assunto. E não estar a falar sobre aquilo que os outros dizem que é. O tipo nunca tinha pensado em tal coisa. Nunca tinha pensado. E baixou os olhos e eu fiquei atrapalhado. Disse: ouça, não se atrapalhe. Eu estou aqui a arguir o seu trabalho. Eu não estou a dizer, não estou a reprovar o seu trabalho. Eu estou unicamente a mostrar os limites que o seu trabalho tem. Não estou a dizer que ele está mal feito. Não estou a pôr em causa a qualidade do seu trabalho. Eu estou só a dizer-lhe que o seu trabalho talvez não seja sobre aquilo que queria. Estou a dizer que o seu trabalho é sobre o trabalho dos outros. Não é um trabalho verdadeiramente seu. Ele ainda ficou pior. Ficou pior.
Ainda ficou pior. E disse-me, então, não percebeu aquilo que eu quis dizer. Bem, eu percebi que sabia muito sobre aquilo que os outros dizem. Agora, não sei o que é que pensa sobre o assunto. Isso não sei. A não ser que queira esclarecer agora. Pior. Pior ainda. Pior ainda. Por isso é que eu, geralmente, as pessoas tinham muito medo que eu fosse o arguente. Porque o que é que eu fazia? Eu procurava saber o que é que as pessoas pensavam sobre o assunto. Não queria saber o que é que os outros pensavam, nem o que é que ele pensava sobre aquilo que os outros pensavam. Ora, é precisamente isso que é extravagante. Estar a perguntar por aquilo que é e não a perguntar sobre aquilo que o outro diz que é. É isso que ele está a dizer aqui. E para ti, e para todos nós, é muito mais fácil dizer: tua filosofia não vai perguntar, ela tem um fundamento. É por isso que pergunta, mas não é isso que a define. Ela pergunta porque tem um fundamento, mas não é isso que a define. Não. Interessante. Ela pergunta pelo fundamento, ela pergunta pelo fundamento ou sobre o fundamento da sua pergunta. Ou seja, pergunta se a sua pergunta tem algum sentido. Ou se é por simplesmente passar o tempo. Não é? É mais grave. O que ele diz é, vamos ponto por ponto, a extravagância de um tal questionar acerca da essência, é isto, não traz à luz a falta de base de toda a filosofia? Isto é, não está a filosofia a perguntar sobre coisas acerca de, em vez de perguntar o que é, pode perguntar sobre aquilo que julgam que é, ou por aquilo que se diz que é. Mas a questão não é essa. A questão é sobre a essência. Não é sobre aquilo que dizem que é a essência. Porque aí a religião diz uma coisa, a ciência diz outra, tu dizes uma, eu digo outra. Assim ninguém se entende. Isso não é filosofia. E isso é uma discussão teórica acerca daquilo que o outro diz. E se aquilo que ele diz tem fundamento, que é o fundamento daquilo que ele diz, é a coerência lógica. Não vai além disso. Como é que eu vou avaliar o fundamento do pensamento de outra pessoa? Sabendo se ele é contraditório ou não naquilo que diz. Eu sei lá agora o que é que ele pensa, mas ele não diz. É Pois é. interessante. É. Era melhor que não fosse. Não era melhor que fosse. Pois. É Senão que já é difícil você, você estudar filosofia, se não fosse interessante, aí que o pessoal ia desandar de ver mesmo, né? a Já filosofia falta é. Não falta sei. 5 minutos para terminar. Não faço a mínima ideia. Mas. Bem, É que eu, pelo menos chegamos a alguma relativa conclusão da segunda pergunta. Já não é é, mau. Portanto, já sei. Se persistires, se tiveres paciência, já sabes o que é que te espera. Já com sabes como é certeza. que eu sou. Portanto, é assim. Tem um grande contra. No ensino médio, este tipo de pensamento levava a que os alunos quisessem seguir filosofia, continuar esse perigo. E isso era terrível, porque eles seguiam. Alguns seguiram. Ainda um número. E eu disse muitas vezes, ouve lá,
não me venhas cá depois pedir responsabilidades. Hum. Porque não sou eu o responsável. Eu não estou a negar a responsabilidade. És tu quem escolhe. E se escolheste, terás as tuas razões. Se for uma sedução, isso é uma ilusão, de certeza. Porque tu vais no ensino superior, não penses que vais encontrar pessoas chatas como eu. Porque a maior parte das pessoas diz aquilo que é. Não pergunta sobre aquilo que é. É um problema. Pessoas como eu são um problema. Porque facilmente lançam os outros, não é numa barafunda, não é isso. Não é uma barafunda. Lançam as pessoas numa forma de porem em causa a sua forma simples, aparentemente complicada, mas simples de pensar as coisas. É o que te está a acontecer. É. É. Mas houve. Isso é um risco. Isso é um risco. Tu conheceste uma pessoa deste tipo, pronto, podias não ter conhecido, era melhor. Mas conheceste, pronto. Não. Houve. Eu, em Aristóteles, não ando nisto. Deus me livre. Deus me livre. Porque senão não era só tu quem me matava. Era o resto da malta. Não, não se pode fazer isto. Isto faz-se. Claro que se pode, mas Não, não. mas é bom que é bom que quando tem provocação, né? Porque provoca o outro a refletir, né? Pensar. É bom que tem em qualquer lugar, né? Independente do grupo, esse tipo de coisa. Pronto. Gostas que, já pergunto pelo gosto, achas que isto conduz a algum sítio a estudar a Claro, obra? claro que sim. Eu estou A interessado sério? mais do que nunca. Sim, com certeza. É uma obra interessante, muito interessante. Mas aquilo que eu faço com ela é que pode causar alguma Não, não, confusão. não causa não. Isso é pena. Era pena que causasse confusão. Se não causa confusão, não presta. Não, veja bem, depende do sentido que está dizendo aí, né? Eu sei que Então é isso, já tá 2 horas, vou ter que fazer comida ali, como diz o. eu sei, já É percebi. 11 horas. E eu, pior do que isso, eu vou ter de comer. É. Mas E ainda não isso, almoçou, não? não, não. Eita, Porque cara. aquela brincadeira do Ronald. Não, tá gravado, tá Ah, gravado. Deixa. eu queria dizer o Ronaldo, enganei-me. Não é o Ronald. É o Ronaldo. Ronaldo. Não. É que eu confundo sempre as pessoas. Se é o Ronald e o Ronaldo. Eu estava a falar do Ronaldo, não estava a falar do Ronald.